Quer dizer que você acha que guitarra boa é só aquela que tem a corda baixinha? Ou será que guitarra boa é aquela com a corda mais alta? Pera aí, ou será que isso não tem nada a ver? Se você tá curioso aí para saber qual é a melhor, vem cá, vamos falar disso. E aí, tudo bem? Eric Paulucci aqui, sempre muito bom te receber no canal para a gente falar de guitarra e tecnologia. Mas antes de eu falar desse assunto, não esquece já se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like, comenta se você curtiu esse conteúdo e quais outros mais está a fim de ver aqui no canal. Todo dia tem muita novidade para você que, assim como eu, é doido por guitarra e tecnologia. Olha só, você já deve ter ouvido falar sobre guitarra boa com corda baixa, ou guitarra que não é boa, tem corda alta, enfim. O que, afinal de contas, isso quer dizer e como que isso impacta na sua forma de tocar? O primeiro ponto principal da gente entender é que a construção da guitarra, unida ao braço dessa guitarra, ao raio dessa guitarra, enfim, aos elementos dessa guitarra, é o que vai te proporcionar o conforto, é o que vai te proporcionar principalmente que você chegue nos seus melhores resultados. Só que esses melhores resultados, eles também têm um fator que é especial e que eu não posso deixar de falar dele. Sabe qual que é? Você. O seu gosto pessoal, a sua empatia com o equipamento. Não existe de forma alguma uma verdade absoluta sobre o melhor. Afinal de contas, cada guitarrista tem uma forma de tocar. E isso fica claro na forma do músico paletar, digitar e principalmente na pressão que ele coloca por conta da identidade musical dele. Uma coisa que também influencia na altura de cordas é o raio do braço da sua guitarra. Quanto mais vintage, raios com números menores, como por exemplo Fenders mais antigas com raio 7,5, 9,5, você tem um arco maior nesse braço, ele não é tão reto. Nesse perfil, de uma forma geral, é importante que você trabalhe até um certo ponto sobre o quão baixo estão as suas cordas. Só que isso também depende da sua forma de tocar. E isso está atrelado principalmente à força da sua mão que palheta. Muitas pessoas que gostam de usar corda baixa e que reclamam de trastejamento ou que a guitarra não é boa, na verdade estão palhetando com muita força. Além do limite ideal necessário para que aquela relação de altura de corda compactue com a força que está sendo aplicada. Uma coisa muito legal de te falar. De uma forma geral, guitarras como, por exemplo, a Ibanez, algumas Suhrs, Tom Anderson, Music Maker, são guitarras que trazem raios mais modernos, raios compostos ou raios maiores em que você tem um braço mais plano. Um exemplo legal, em média você vai ver braços de Ibanez com raio 16, raio 14, Music Makers com raio 14, 12, 14, Suhr com raio 12, 14, enfim, inúmeras guitarras relacionadas a isso. Só que isso também depende, isso não é uma via de regra. Por exemplo, se você pensar em várias guitarras custom shop, vamos falar várias delas. Suhr, Music Maker, Zaganin, Petinati, Blend, Mayones, Kissel, Tom Anderson, Ibanez, entre tantas outras guitarras, cada marca tem inúmeros modelos nos mais variados perfis e em muitas delas, como a gente está falando de produtos custom order, você tem ainda o gosto pessoal da pessoa que encomenda aquele instrumento atuando nisso. Então, uma coisa muito legal para você entender não é qual guitarra é melhor ou pior, porque isso é subjetivo. Dentro de uma mesma marca, você pode ter modelos diferentes. Mas a questão que pega aqui é você entender como vai funcionar essa relação de altura de cordas. Uma coisa legal de te falar. Quando a corda está muito grudada, variando ao raio que você está tocando, com um pouco mais de força, você já acaba sentindo esse trastejamento. Sem contar que depende do raio da sua guitarra, você pode ter um problema com a questão dos bends, onde você não vai ter uma ação tão interessante para você aproveitar o melhor daquele sustain, daquele bend. Então, uma coisa muito bacana de te falar é, o primeiro fator para você encontrar essa melhor guitarra está atrelado à altura de cordas que seja confortável para você, que não prejudique a sua forma de tocar por estar muito baixa ou muito alta, mas que principalmente seja um instrumento que te permita trabalhar e regular ela até onde você precisa. Por isso que o intuito desse vídeo, falando sobre a altura de cordas, não é te falar o que você tem que fazer ou não, mas é te deixar em paz sobre o
quão importante você e o seu gosto pessoal e a sua empatia com o instrumento, eles são para o seu timbre. Ou seja, tem pessoas que gostam de cordas mais baixas. Uma curiosidade, por exemplo, as minhas cordas têm a média de altura na casa de 1,25 milímetros. Não é hiper baixo, mas também não é alto. Eu tenho amigos que trabalham com as cordas muito baixas por conta das propostas musicais. Um bom exemplo para te falar disso são os meus amigos Fúvio Oliveira, Marcinho Eiras e Maurício Alabama, que trabalham com cordas muito baixas. O Maurício Alabama e o Marcinho Eiras principalmente trabalham com essa questão do tapping, super aliada aos conceitos de trabalhar com duas guitarras. Então, um exemplo desses dois casos são identidades em que a importância da corda estar muito baixa e um raio mais plano na guitarra mudam o jogo na forma deles tocarem. Um exemplo contrário disso é meu grande brother também, Ricardinho Marins, que é um monstro na questão dos timbres e na questão do bom gosto, da tocabilidade também. Mas uma coisa que é muito legal é que ele sempre brinca é que ele gosta de brigar com a guitarra, ele gosta dessas cordas mais altas para que ele possa pôr mais pressão, enfim, ele tem esse gosto atrelado a isso. Um outro exemplo dessa ação de cordas alta é o nosso grande mestre querido Kiko do Roupa Nova. Nosso querido tio Kiko, além de ser o artista compositor de solos que eternizaram músicas em inúmeras novelas e trilhas sonoras, enfim, estão presentes na vida de tantos de nós, é um guitarrista que trabalha com ação de cordas bem alta, porque ele gosta de tocar desse jeito. E as guitarras, por mais que tenham moldes mais modernos, ainda assim ficam reguladas com cordas mais altas. Exemplos intermediários disso, por exemplo, são nossos grandes ídolos também, Faísca, Torquato Mariano, mestres, nossos Guitar Heroes também, e que trabalham não com ação extremamente alta, mas não com ação colada na guitarra. Em qualquer um desses exemplos que eu citei, e a gente pode citar ainda grandes nomes como Eduardo Danui, que trabalha também não com cordas altas, mas também não com cordas muito baixas. André Nieri da mesma forma, estamos falando aí de dois gênios da guitarra também. Enfim, posso ficar até amanhã falando de tantos caras, sem contar outros caras fora do Brasil, como Martin Miller, Tom Quayle, Jack Gardner, entre tantos outros. No fim das contas, olha só como o gosto pessoal também influencia. Eu citei inúmeros nomes fantásticos aqui e a tocabilidade e a técnica, a musicalidade, a arte de todos esses caras que eu citei é incontestável. Portanto, a preocupação não é buscar uma fórmula mágica que te dê a guitarra dos seus sonhos, mas é você descobrir com o tempo qual guitarra veste melhor o seu som. Portanto, algo muito legal para você levar desse vídeo: cordas não tão baixas permitem melhores bends, variando obviamente o seu raio, mas é importante que você tente sempre ter uma noção e sempre colocar de uma maneira que você leve o seu conforto também em conta. Dessa forma, você consegue até escolher melhor os seus instrumentos. E é lógico, visite o seu dealer com as suas guitarras que você gostar mais, teste vários modelos e teste várias linhas de várias marcas. Muitas grifes internacionais como a Fender, por exemplo, tem guitarras em inúmeros layouts. Ibanez, Paul Reed Smith, Gibson, entre tantas outras grifes, também tem guitarras fantásticas. Vale a pena você conhecer, testar e principalmente na hora de escolher a sua guitarra, você sentir essa empatia com o instrumento e você principalmente lembrar que você pode também regulá-lo para o seu gosto pessoal. Portanto, a melhor altura de cordas é aquela que você se sente melhor e automaticamente vai te fazer explorar melhor a sua guitarra. Aliás, falando em explorar melhor a sua guitarra, quero te fazer um convite. Se você quer aprender mais sobre guitarra e tecnologia, eu posso te ajudar e muito. Aqui na descrição do vídeo tem um link para o Caminho do Timbre. Esse curso completo sobre esse assunto reúne 20 anos da minha experiência na área e já ajudou mais de 1.500 alunos numa metodologia completa, vitalícia, que você acessa quantas vezes quiser, com um grupo de suporte ao aluno, mais de 18 módulos, material completo, enfim, toda a estrutura que você precisa para evoluir no seu entendimento de como extrair recurso do que você tem. E agora que você entendeu como funciona essa relação de altura de cordas, vamos ver de novo como ficou os meus timbres nas minhas alturas de ação de corda.
E aí, me conta, esse vídeo de hoje fez sentido para você? Você concorda comigo? Você acha que faltou algum detalhe? Conta aqui nos comentários. Sempre muito legal interagir com você e saber o que você pensa. Sua participação aqui é fundamental. Tô te esperando lá no Caminho do Timbre e aqui, ó, no próximo vídeo. Se cuida. Um grande abraço.